Olá, sejam bem-vindas à primeira temporada do nosso Ortopedcast, um ponto de vista sobre ortodontia e ortopedia em pacientes em crescimento. Meu nome é Juliana Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia, professora e clínica há quase 20 anos e hoje vim aqui trocar um pouquinho dessa experiência com vocês. Lembrando que esse podcast é oferecimento da Academia de Odontologia, um portal de cursos online voltado para odontopediatria e agora também voltado para o segmento de ortodontia e ortopedia na infância. Bom, e o tema de hoje será anamnese e exame clínico em ortodontia interceptiva. Será que nossas perguntas são realmente relevantes para a prática clínica? Será que a gente consegue avaliar o paciente de forma dinâmica, além do tempo, ponderando as alterações normais e o crescimento no paciente infantil com as perguntas que a gente está direcionando na nossa anamnese? Bom, então sejam bem-vindos e para quem ainda não é nosso aluno, convido a acessar o site ortopedlearning.com.br ou, para quem achar mais fácil, acesse o meu Instagram ju.andriane.orto, que lá tem o link direto para o site. Então vamos lá, vamos conversar sobre o tema de hoje. Você já parou para pensar se as perguntas da sua anamnese são realmente relevantes para o seu diagnóstico na prática clínica? Questiono ainda mais. Você está questionando seu paciente em relação a todos os aspectos relevantes para o diagnóstico em ortodontia e ortopedia na infância? Vou trazer uma história um pouquinho daquilo como aconteceu para mim, né? Como foi a minha história em relação ao meu prontuário de anamnese. Eu acabei copiando meu prontuário de anamnese da universidade, no meu curso de especialização, na verdade. Então, peguei esse prontuário, tirei algumas questões que não faziam muito sentido para mim, até porque eu não entendi até onde elas queriam me levar, e acabei trazendo ele para o meu consultório. Isso fez com que eu começasse na prática, ignorar algumas perguntas, achando que elas seriam desnecessárias, comecei a eliminar ainda mais perguntas, e depois acabei terminando aí, depois ao longo de uns 5, 6 anos, com um questionário de anamnese muito curtinho. Mas o que eu percebi é que à medida que a gente vai crescendo em conhecimento, adquirindo conhecimento, a gente volta a inserir perguntas nesse questionário de anamnese e fatores importantes de serem avaliados no nosso exame clínico. E hoje o meu prontuário de anamnese aí acabou compreendendo, acredito que ele está num processo mais maduro, né? E acabou compreendendo uma série de questões muito diferentes daquele prontuário inicial que a gente utilizava lá na universidade durante a especialização, mas eu acho que ele faz muito sentido para mim. E é isso que eu questiono você hoje. Vamos fazer aí uma autocrítica se as perguntas direcionadas na anamnese, elas realmente fazem sentido para você e se elas realmente te levam ao diagnóstico. E esse é o objetivo de cada uma dessas perguntas direcionadas na anamnese. Recentemente, um trabalho publicado no American Journal, e por isso que eu trouxe esse tema para vocês, em agosto agora de 2023, quem quiser consegue acessar lá a edição de agosto do Ajodo no PubMed, consegue ler o abstract, ou pode acessar, quem tiver acesso aí a leitura do American Journal. Ele é um artigo fechado, né, não é de domínio público, mas somente para assinantes, mas quem tiver acesso aí, acho que vale a pena dar uma conferida. É um estudo piloto intitulado Anamnese e Exame Clínico em Clínicas Ortodônticas. É um estudo piloto, esse era o título do artigo. Eles avaliaram 21 prontuários de anamnese e exame clínico, questões, né, na anamnese e exame clínico em universidades e clínicas ortodônticas privadas. 21 universidades, escolas e 21 clínicas privadas. E observaram que não há um consenso entre as fichas de anamnese e exame clínico utilizadas entre ortodontistas. E eu parei para pensar, como assim não há um consenso, né? Como assim há tanta diferença entre essas fichas? Se o diagnóstico é sempre o mesmo. Então, eu posso perguntar a mesma coisa sobre diferentes aspectos, mas eu tenho que obter aquela resposta de qualquer forma para chegar no diagnóstico. Por exemplo, eu não tenho como ignorar questões relacionadas a problemas respiratórios. Eu não tenho como ignorar questões relacionadas a problemas de fala, né? Ou deglutição, ou mesmo hábitos bucais deletérios. Então, essas questões elas não podem ser negligenciadas na nossa anamnese. Então, não pode haver muita distorção, porque esses pontos são chaves e eles devem ser diagnosticados quando a gente está falando em plano de tratamento em ortodontia interceptiva, né? Em abordar vários aspectos para entender aquele paciente como um todo. Até mesmo questões que às vezes o ortodontista acaba ignorando em relação à higiene, em relação à dieta. Vamos lembrar aí, qualquer dispositivo ortodôntico é um fator retentor de placa.
e isso deve ser levado em consideração na escolha do nosso aparelho ou mesmo na decisão de indicar ou não um certo dispositivo ortodôntico para aquela determinado tipo de maloclusão. Então, acredito que apesar desse estudo ter sido um estudo piloto, mesmo com o número amostral maior, não iria nos trazer resultados diferentes, né? Isso pode nos levar realmente a algumas reflexões. Quem quiser acessar o artigo na íntegra e não tiver disponibilidade, acessa lá o site da Orthoped Learning, eu escrevi um blog sobre isso e pode dar uma lidinha um pouquinho melhor em alguns dados desse artigo. Bom, a primeira questão que a gente tem que refletir é por que a diferença é tão grande entre as fichas de anamnese em escolas e clínicas. Então, não extrapolem as fichas de anamnese que vocês aprenderam nas escolas direto para a prática clínica. Por quê? Porque muitas daquelas questões, elas são levantadas em universidades também com objetivo de pesquisa. Então, quando a gente vai para a clínica, esse não é o nosso objetivo. Então, algumas questões como renda, algumas outras questões, enfim, que definem mais o público de maneira geral, muitas vezes não têm interesse clínico no diagnóstico da maloclusão. Então, essas questões devem ser ponderadas, e aí a gente vai encontrar uma diferença muito grande. Eu lembro que a gente demorava 1 hora na universidade para completar uma ficha de anamnese, era trabalhoso. Então, isso deve ser ponderado na hora de a gente copiar uma ficha de anamnese, exame clínico de qualquer escola, certo? Outro ponto importante é que a queixa principal, isso me deixa um pouco perplexa, sabe? A queixa principal é uma pergunta que estava presente somente 62% dos prontuários da universidade e 86% dos prontuários nas fichas em clínicas privadas. O que isso quer dizer? Claro, gente, que a análise de um estudo é muito mais ampla do que isso que a gente está fazendo aqui, né? De um artigo científico. Depende dos traços culturais, de que região esse trabalho foi realizado, enfim. Mas, como eu já disse anteriormente, realmente acho que não vai dar muita diferença em relação àquilo encontrado aqui no Brasil, tá? Bom, e por que a queixa principal é menos relevante em prontuários de escola? E aí eu comecei a fazer uma autocrítica em relação à minha postura como docente, né? Às vezes, como professor, a gente está muito voltado em fazer o aluno entender o problema em si, entender o diagnóstico, entender a conduta daquele, como ativar aquele dispositivo, e a gente acaba atropelando um pouco a queixa principal. Então, isso me fez, assim, refletir bastante e reforçar a importância da queixa principal também dentro das escolas. Eu acho que nisso eu tenho omitido um pouquinho, porque o volume de pacientes, como faz para vocês, é tão grande nas escolas. Nas clínicas particulares, no meu consultório, eu não tenho muito esse problema, porque a gente conhece cada paciente, a gente se dedica à queixa principal, eles falam direto para a gente, então na escola não, eles vão, quem vai fazer a anamnese, quem vai fazer as primeiras perguntas é o aluno, então a gente acaba não tendo esse vínculo com o paciente, se aproximando, né, da queixa principal propriamente dita. E às vezes a gente acaba deixando ela em segundo plano, apesar de ela estar presente ali no nosso prontuário, né? Então, eu acho importante a gente reforçar a importância da queixa principal e voltar nela, né? Porque às vezes durante a clínica a gente acaba focando, faz o planejamento, foca no tratamento em si e acaba esquecendo de retomar a queixa principal para entender se aquele tratamento está sendo efetivo para aquela criança, para aquela família, está realmente suprindo aquela queixa, aquilo que ele veio buscar ali. Então, a queixa principal, claro, para mim é um protagonista dentro do planejamento ortodôntico interceptivo, até porque o tratamento ortodôntico ele é eletivo, ele não é um tratamento de urgência vital, ele não é um tratamento prioritário de maneira geral, ele é um tratamento eletivo. O paciente tem a opção de escolha de fazer ou não fazer esse tratamento, né? Esses dias até no consultório tive uma situação engraçada que o paciente queria tirar o aparelho, era uma ortodontia corretiva fixo, 1 ano de tratamento, não estava colaborando. A mãe pediu para eu retirar o aparelho da filha. Fiquei com uma dor no coração, porque o aparelho estava quase encaixando, mas realmente a gente não estava conseguindo colaboração. E no momento que eu fui retirar o aparelho da filha, a família veio contra mim dizendo: mas como? Não sabe que ainda não está pronto? Tu avisou que não está pronto? Tu está estirando o aparelho? Você não tem muito o que fazer. Eu avisei que não está pronto, fiz o meu papel como profissional, e aí cabe aos pais e
a família, enfim, definir se vai dar continuidade ou não. Eu não posso obrigar alguém a usar um aparelho que não vai colaborar, que não vai usar, isso só vai desgastar a relação profissional-paciente, enfim, aumenta a retenção de placa, a paciente estava com uma gengivite importante. Então, eu tenho que priorizar outras questões também de saúde de maneira geral e respeitar, acima de tudo, a decisão do paciente. Então, esse é um ponto importante. Reforcem a queixa principal. Outro dado que me chamou a atenção é que o ronco é questionado em apenas 4% das clínicas privadas e 14% das universidades. Aqui eu acho algo inadmissível, né? Porque, a questão respiratória é algo tão importante e hoje em dia a gente já tem uma chuva de evidências na literatura relacionando os benefícios dos dispositivos, vários dispositivos ortodônticos no impacto na respiração oral, na respiração nasal como um todo. Então, acho de suma importância esses assuntos serem questionados na nossa anamnese. Outras questões importantes é que a hiperatividade e a enurese noturna não são questionadas, não foram questionadas nas anamneses. O autor traz isso ainda como uma observação relevante, querendo dizer que, já tem bastante coisa na literatura sobre a relação da hiperatividade ou mesmo a enurese noturna também com problemas respiratórios. Isso é fato, a gente sabe que é. E por que não trazer essas questões também para a nossa anamnese? Confesso para vocês, assim, que na nossa prática clínica, às vezes é difícil fazer esse tipo de pergunta, né? Principalmente porque quando, no meu consultório, na minha dinâmica, os pais e a criança estão juntos na primeira consulta. Então é difícil a gente questionar, fazer algumas perguntas que podem levar aí a criança a ficar constrangida, enfim. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Mas hoje em dia, com os prontuários eletrônicos, é muito fácil a gente fazer um Google Forms aí e pedir para o pai responder essas questões na sala de espera, né? E aí a gente dá uma lida nessas questões previamente, isso até otimiza o nosso tempo de consulta, e tenho feito isso principalmente com um questionário aí relacionados a problemas do sono, né? Buscando esse link aí de problemas do sono, problemas respiratórios, investigando um pouquinho mais, para poder saber exatamente se é necessário encaminhamento para outro profissional, ou não, né? Então, e também para definir aí a minha conduta em relação ao tratamento em si. Então, essas questões acho importante serem levantadas. Ou a gente não pergunta porque a gente não sabe da relação, e aí é a falta de conhecimento, né? A gente precisa se aprimorar um pouquinho mais e lapidar o nosso conhecimento. Acredito, aliás, que é só assim que a gente cresce. Ou é porque a gente acaba ignorando, sabe e ignora, né? E aí que eu acho que ainda é pior, porque tem o conhecimento e não o aplica. Bom, mas o fato é que a gente precisa ficar atento a essas questões, né? A todo o paciente como um todo, e não somente aos fatores oclusais, a fatores também comportamentais. Isso é fundamental. Bom, outra questão importante é que questões relacionadas à fala são mais questionadas em escolas do que em clínicas privadas. E aí, eu acho importante um dado interessante, principalmente quando a gente fala em pacientes em crescimento. E eu vou fazer uma pergunta para você que está aí me ouvindo. Será que você sabe o que é normal para o desenvolvimento da fala para uma criança de 2 anos, 4 anos, 5 anos ou 6 anos? Você sabe com que idade tem a maturação fonética do R no meio da palavra, como prato, preto, tigre? Você sabe qual é o primeiro som que a criança começa a falar? São sons bilabiais, ma, ba, enfim. É importante a gente entender quais as alterações de fala são normal ou não, são normais ou não em cada faixa etária. E para isso a gente tem um curso lá na academia com uma fono, Cibele, muito interessante, que ela apresenta essas alterações de fala de maneira geral. Algumas alterações de fala, elas podem ser causadas, vamos dizer assim, ou podem estar presentes pela presença de hábitos, pela presença de alguns problemas oclusais, e aí a gente vai tratar, né? Ou mesmo problemas miofuncionais, que muitas vezes precisa de uma terapia miofuncional coadjuvante no nosso tratamento. E essa terapia miofuncional, ela pode ser orientada
pelo ortodontista, pelo odontopediatra ou mesmo pelo fonoaudiólogo. Eu gosto de encaminhar o paciente para fono, normalmente encaminho o paciente depois da minha terapia ortodôntica, espero a língua se acomodar, normalmente é comum a gente fazer disjunção, né, expansão rápida da maxila em pacientes em crescimento, então normalmente quando eu removo o aparelho disjuntor, eu encaminho para fono. Mas quando há necessidade, quando eu vejo a alteração da fala, né? Mas isso que, claro, depende de cada caso. Tem casos em que essa alteração fonética ela vai ser tratada somente pela fono, e é uma grande parte dos casos, então é importante o encaminhamento e é importante a gente trocar essa figurinha com a fono para a gente poder saber exatamente quando intervir ou quando intervir primeiro, previamente, né, ao tratamento da fono, ou quando encaminhar para fono e reavaliar depois de um tempo. Então, isso a gente precisa trocar ideia com esse profissional, mas o importante é entender as alterações de normalidade, né? O que é normal e o que não é, o que está fora do padrão de normalidade para um paciente em crescimento, principalmente até os 5, 6 anos de idade, onde a fala ainda não está totalmente madura, né? A expressão ainda de alguns fonemas podem estar alteradas pelo próprio crescimento e a maturação da função oral como um todo. Então, acho importante a gente trazer essas questões à tona e refletir se realmente a gente está tendo condições de avaliar isso e se a gente tem conhecimento suficiente para poder encaminhar o nosso paciente quando necessário. Então, acho que o ponto mais relevante aí, a maior lição disso tudo é entender que cada pergunta na anamnese vai levar a um desfecho. Ela vai nos conduzir a um raciocínio. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Tem caso de dente tracionado na família ou agenesia, por exemplo? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Às vezes o paciente não sabe dizer, eu vou perguntar, teve um dente impactado. Esse é um termo difícil para ele entender. Mas se eu falar que teve algum problema relacionado aos dentes, ou à vinda dos dentes, ou teve que fazer alguma cirurgia para puxar um dente, ele já vai saber se teve algum histórico, né, familiar relacionado a esse sentido. E o que isso quer me dizer? A herança genética de alguns distúrbios, né? Eu sei que há, né, alterações genéticas que causam alterações de rota eruptiva. Então, por exemplo, os caninos deslocados para palatino, por exemplo, alteração de rota, distúrbio genético. Então, isso acaba tendo um background genético, eu posso ter o quê? Hereditariedade, é mais comum entre irmãos, é mais comum em gêmeos. A gente sabe que, aqui nessa família já teve essa alteração, como é o caso da genesia, por exemplo, também, né? Ou de distúrbios eruptivos como um todo, principalmente relacionados ao canino, primeiro molar, a gente também pode associar impacção de primeiro molar permanente. O que mais que a gente pode colocar nesse pacote? Infroclusão, que é uma alteração aí, um distúrbio eruptivo relacionado à erupção dentária. Que mais? Então, anquilose desses tecidos, que seria relacionados aí à infroclusão, que a gente vê clinicamente, alterações de rota, desvio de canino e primeiro molar permanente, agenesias, a gente também pode incluir nesse pacote aí de ter mesmo background genético. Então, na presença de uma dessas alterações, eu tenho uma chance maior de ter alguma das outras, cerca de 20%. Então, às vezes, num paciente eu expresso uma agenesia, por exemplo, e no irmão não expressa agenesia, expressa uma microdontia, né, que também possui o mesmo background genético. Então, isso me leva ao diagnóstico precoce, né, me leva a ficar atento, principalmente no caso de distúrbios eruptivos, alterações de rota. Né? Eu sei que o canino, se já teve um histórico de canino, eu tenho um caso assim no consultório, onde tive um caso dificílimo, extremamente complexo, de desvio de rota de canino permanente superior, e isso me fez olhar a irmã de uma forma muito, muito mais atenta, radiograficamente, palpando a bosta do canino no momento correto, no segundo período transitório. Agora estou numa fase de encaminhamento, o folículo pericoronário está espessado, tem uma leve sobreposição em relação ao incisivo lateral, e aí a gente definiu por intervir, porque o histórico me dizia isso, que havia um maior risco de. Então, isso me leva a ficar atento nessas alterações, principalmente em outras pessoas da família. E quando a gente está falando de crianças, é comum a gente atender irmãos, primos, enfim, né? A gente acaba virando meio que dentista da família. Isso é muito bom.
Mas acho importante a gente trazer essas questões para a anamnese para que assim, a gente realmente tenha condições de oferecer esse cuidado, né, do paciente comum todo, além daquilo que a gente está vendo na boca. Então, o que eu pergunto na minha anamnese? Eu pergunto a queixa principal, porque isso conduz o meu tratamento. Eu pergunto o histórico de saúde geral, questões relacionadas a problemas graves, assim, né, de alergia, cicatrização, sangramento, alergia a látex, né, relacionada aí ao uso da luva. Faço algumas questões, algumas perguntas de maneira geral. Depois, em relação ao histórico familiar, né, histórico de doenças genéticas, também relacionadas aí à cronologia de erupção, algumas alterações aí que podem estar associadas a, por exemplo, relações, pacientes que tiveram cirurgias, se tem algum caso na família de cirurgia relacionada à cirurgia ortognática para classe 3 ou para classe 2, enfim. Faço essas perguntas de maneira geral, tá? Não muito técnicas, porque às vezes o pai não consegue identificar o que a gente sente, fala, teve um histórico de classe 3 na família. Nem sempre ele vai saber identificar, mas eu pergunto se tem alguém que fez uma cirurgia que tinha um queixinho mais para frente, principalmente quando eu olho a criança e vejo que ela tem um padrão mais reto, por exemplo, e que há uma probabilidade de ser um paciente classe 3 esquelética, né? Além disso, também pergunta em relação ao histórico de saúde odontológico. E por que isso? Já falei lá no começo, pelo histórico de saúde odontológico de maneira geral, isso a gente já vê também pela presença de restaurações, enfim, acúmulo de placa, mas pelo risco à cárie e à dieta, né? O tratamento ortodôntico, os dispositivos ortodônticos de maneira geral predispõem ao acúmulo de placa e eu tenho que saber se esse paciente está preparado para receber esse dispositivo ou não, né? Não adianta nada. Já teve situações de a gente instalar um banda alça num paciente na especialização, um paciente da especialização, e quando ela voltou das férias, ela estava com uma cárie abaixo da banda, talvez por falta de adaptação da banda, enfim, mas não tinha um controle de placa devido. Então, às vezes, era melhor não ter instalado o mantenedor de espaço do que ter causado aí um acúmulo de placa. O aparelho em si, o banda alça, predispôs a cárie no primeiro molar permanente. Era uma cárie ainda superficial, mas a gente teve que remover a banda, enfim, e fazer uma pequena restauração. Eu acho importante a gente ponderar essas questões. Além disso, também pergunto na minha anamnese em relação à respiração, né? Mesmo faço uma avaliação respiratória com espelho nas narinas, se embaça nas duas narinas, então eu costumo avaliar isso, o paciente consegue ficar um tempinho de boca fechada ou não, mas também questiono em relação à hiperatividade, né? Aplico o questionário do sono, principalmente pacientes abaixo dos 11 anos de idade. Esse questionário do sono também está lá no curso de apneia obstrutiva do sono, na Academia de Odontologia, ministrado pelo professor Daniela Garibi. Então, acho interessante a gente trazer essas questões. Concentração em relação à concentração na escola, no ambiente escolar, enfim. Então, procuro trazer essas questões para eliminar aí os distúrbios respiratórios ou suspeitar da presença deles e definir o meu plano de tratamento. Além disso, também questiono em relação aos hábitos bucais deletérios. Então, como foi a amamentação, né, para eu entender o processo de deglutição, o processo de maturação da função oral, a fonação, a relação, a possível atresia da maxila e problemas também respiratórios. Então, essa questão dos hábitos bucais deletérios, a gente sabe que está associado a diversos aspectos da maloclusão. Quando a gente já investiga isso na anamnese, eu já vou para o exame clínico, meu olho já vai mais apurado para os pontos onde a gente deve avaliar, né? Então, esses, de maneira geral, são as questões que eu trago na minha anamnese, na minha ficha clínica. Depois disso, eu vou para o exame clínico propriamente dito. E eu vou avaliar as relações oclusais. Avalio também questões funcionais, como a gente falou, respiração, converso com o paciente para ver a fonação, vejo a motricidade oral, vejo a incompetência, né, a função labial, vamos dizer assim, avalio a ATM, né, como é que está na abertura e fechamento, e avalio as relações oclusais como um todo. Classe 1, classe 2, classe 3, atresia da maxila, mordida aberta sobre mordida, enfim, avalio as relações oclusais no sentido transverso, antero-posterior e vertical. E a partir daí, vou solicitar os meus exames complementares e avaliar se todas as características relevantes, né,
estão ali e eu posso concluir, aí sim eu posso concluir o meu diagnóstico e definir a conduta terapêutica adequada para aquele paciente. Então, de maneira geral, a minha consulta leva em torno de 1 hora para eu poder coletar essas informações, faço o exame clínico, normalmente nessa consulta eu também faço fotos e faço o escaneamento, e depois consigo fazer o meu diagnóstico. Claro que nessa consulta eu já consigo hoje, através, isso aí é questão de tempo, de experiência, né? Já consigo ter um diagnóstico fechado na grande maioria dos casos, né? Pelo menos ainda mesmo sem os exames complementares, ainda consigo fechar grande parte do diagnóstico. E os exames complementares vêm também como a cereja do bolo para a gente avaliar a cronologia de erupção, se está dentro do adequado ou não, desvios de rota, enfim, outros problemas que são importantes serem considerados durante o planejamento ortodôntico como um todo. Enfim, trouxe esse tema para a gente poder, para convidar você aí a uma reflexão nas suas perguntas da anamnese e entender se essas questões, elas realmente são relevantes para você. Se cada uma delas tem um desfecho, muda a sua conduta, ela determina o seu diagnóstico, ela contribui para ele, porque a conduta terapêutica ela pode ser diferente, o tipo de aparelho pode ser diferente entre profissional A, B, C ou D, mas o diagnóstico ele deve ser o mesmo. Claro que vão ter alguns pacientes que a gente vai ter situações que as características clínicas vão nos indicar situações borderline, a gente vai estar no limite, faço expansão, não faço, tá atrésico ou não tá, né? Alguns pacientes ficam ali em cima do muro, vamos dizer assim, né? Em relação a algumas características clínicas. Mas na grande maioria, o diagnóstico ele deveria ser consensual, e o que eu observo é que ele não é. Então, convido a você aí a uma reflexão e poder realmente fazer uma limpa aí na sua anamnese e ver aquilo que faz sentido ou não faz sentido para você, ou buscar conhecimento para realmente poder entender e fazer dessa consulta, valorizar essa consulta a ponto de realmente fazer diferença na sua prática clínica. E é isso aí. Fica aqui a sugestão de refletirmos e ponderarmos essas questões da anamnese. E para quem quiser saber um pouco mais, acesse o site ortopedlearning.com.br ou direto no meu Instagram, ju.andriane.orto. No site você vai encontrar os conteúdos de blog, e-book, passo a passo, tem um monte de material legal para você. Só clicar na aba aluno, ali tem alguns materiais gratuitos que você pode fazer download, pode dar uma olhada, uma fuçada lá. Enfim, critique, enfim, né? Mete o pau, já sei que é um pouco assim, mas tudo bem, não tem problema. O importante é agregar conteúdo a um monte de gente que está precisando. E, claro, vai ter conteúdo exclusivo que somente os assinantes vão ter acesso após a login e senha. Mas é um pouquinho mais de ortodontia e ortopedia infantil para quem quiser entrar nesse universo apaixonante. Então, por hoje é isso. Vamos ficando por aqui e até semana que vem. Um grande beijo, boa semana. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindas à primeira temporada do nosso Ortopedcast, um ponto de vista sobre ortodontia e ortopedia em pacientes em crescimento. Meu nome é Juliana Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia, professora e clínica há quase 20 anos e hoje vim aqui trocar um pouquinho dessa experiência com vocês. Lembrando que esse podcast é oferecimento da Academia de Odontologia, um portal de cursos online voltado para odontopediatria e agora também voltado para o segmento de ortodontia e ortopedia na infância. Bom, e o tema de hoje será anamnese e exame clínico em ortodontia interceptiva. Será que nossas perguntas são realmente relevantes para a prática clínica? Será que a gente consegue